Bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers. Nós neste episódio vamos falar acerca do jogo God of War e da jornada épica que Kratos tem neste jogo. Comigo está Tiago Carvalho, trapezista perneta do Circo do Soleil. Ora, boa noite. Trapezista perneta. Exatamente. Todos os dias tem uma profissão diferente. Muito bem. Comigo vai estar André Leitão. Um homem normal, na sua vida normal. Muito bem. As apresentações estão feitas. Bem-vindos ao Old Gamers. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamer, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Neste episódio vamos falar de God of War. É importante referir que este é o jogo de 2018 e não a primeira versão do God of War que saiu na altura na PlayStation 2. Em 2005. A revisão em 2005? Ok. A revisão histórica aqui será apenas referente a este jogo, até porque não sabemos se iremos falar no futuro dos primeiros jogos da série. No entanto, existem coisas importantes a mencionar para termos um contexto e compreensão das condições em que este jogo fantástico viu a luz do dia. Este jogo nasceu de uma necessidade de reinvenção porque a saga God of War estava morta. O primeiro jogo nasceu de uma necessidade de combater um título que a Microsoft tinha anunciado, chamado Ninja Gaiden, e conseguiu. Contava a história de Kratos, um espartano que é enviado pelos deuses gregos para matar Ares, o deus da guerra. Uma personagem ultraviolenta e psicologicamente instável, estamos a falar do Kratos, como é óbvio, motivada pela sede de vingança, uma vez que sob um terrível feitiço de Ares havia morto a sua própria mulher e filha. Podemos dizer então que os primeiros jogos, principalmente os 3 primeiros, foram incríveis, sendo o segundo aclamado pela crítica e ainda hoje considerado por muitos o melhor dessa era. Até mesmo os jogos da PSP, o Ghost of Sparta e o Chains of Olympus, eram incríveis e desafiavam o poderio da consola, tanto é que ainda hoje muitos simuladores da PSP não correm em condições o Ghost of Sparta e a melhor forma de o jogar é mesmo tendo uma PSP. Mas em 2013 foi lançado o jogo God of War Ascension, que silenciou a série por uns anos valentes. A história foi imensamente criticada, não existiu nenhuma evolução de gameplay ou de gráficos e passou ao lado de muita gente. Era preciso então reinventar o God of War e mais precisamente reinventar a sua personagem principal, o Kratos. Cory Barlog, o escritor e diretor da saga, havia sido pai e queria fazer algo diferente, tentando transpor o papel de paternidade para este universo duro e cru. Queria ver Kratos a tentar ser pai e a aprender a ser pai ao longo desta jornada, uma jornada perigosa e cheia de armadilhas letais. De forma a isolar os dois personagens, Kratos e o filho Atreus, o jogo arranca para o funeral da esposa de Kratos, Faye, e o mote do jogo é lançado. Portanto, a esposa do Kratos fica fora da balança para conseguirmos ter pai e filho juntos, que devem levar as cinzas da mulher que mais amam ao ponto mais alto da Noruega antiga. Foram discutidas várias ideias até chegarmos aqui, incluindo um ambiente passado no futuro com armas laser que chegou a iniciar desenvolvimento, mas acabou por ser cancelado. Felizmente, a mudança da mitologia grega para a nórdica acabou por ser o caminho escolhido. O gameplay do jogo mudou drasticamente, deixando de ser uma perspectiva isométrica para a terceira pessoa com a câmera acima do ombro. O motor de jogo levou ao limite o processamento gráfico da PlayStation 4, tendo sido aclamado pela crítica e arrecadado o prémio de jogo do ano de 2018, ficando à frente do colosso Red Dead Redemption 2. Gil, vou começar por te fazer a questão que te tinha feito na altura. Eu emprestei este jogo para tu jogares, e quando te emprestei eu disse-te, isto faz-me lembrar muito tu e o teu filho. Não sei se te lembras disso. Eu virei para ti e disse, pá, isto aqui és tu e o Miguel, e quando estiveres a jogar vais-me dizer qualquer coisa, porque o que acontece aqui
é uma coisa que eu não consigo perceber porque eu não sou pai, mas Has de ser? hei de ser. Mas o que acontece aqui, pá, eu acho que eu que não sou pai, fiquei pá, completamente emocionado com o jogo. E leva-te mesmo numa jornada em que tu te sentes pá, uma pessoa que tem que cuidar de um ser inferior, mas que ao mesmo tempo é importante e tem a sua força, ainda que não seja uma força visível. Portanto, quando aparece um gigante com um batuque para te rebentar todo, tu não vais mandar o teu filho lutar contra ele, mas é a coisa mais importante que tens naquele momento e que tens de proteger. E eu senti que essa mensagem foi super bem passada, e a evolução que o pai e filho têm ao longo do jogo fez-me lembrar muitos momentos que eu presenciei de ti e do teu filho, e achei que ias ter alguma identificação. Não sei se estou certo ou errado, diz-me tu o que é que achaste dessa parte do jogo. Pá, a nível desta ligação de paternidade, acho que não é só a ligação que eu tenho, mas acho que qualquer um tem. É claro que leva ao extremo, não é? Leva ao extremo, não era ao extremo, mas a ligação entre pai e filho é normal, porque o que o Kratos dá a passar, ou o que o Kratos tenta, a informação que tenta passar, ou a imagem que tenta passar, é que é aquele pai protetor em que está a treinar o filho para ser tão bom ou melhor que ele. Mas é o que fazemos todos. Todos nós, quando temos filhos, e quando temos filhos que têm os mesmos interesses que tu, neste caso é o caso do Miguel. O Miguel jogou este jogo e joga, e digo-te, acabou o jogo primeiro que eu. Acabou o jogo primeiro que eu e está ansioso que saia o próximo. Tu vês que esta jornada não é dos dois. Ao jogares este jogo, tu vês perfeitamente que esta jornada, o interesse que tem esta jornada de levar as cinzas ao monte mais alto da mulher, na mulher e da mãe do Atreus. Este jogo é só baseado no Atreus. Sim. Mas não pode ser uma criança a passar por aquilo tudo. Por isso é que tem a ajuda do Kratos, que é o pai. Mas creio que no próximo jogo, acho que Atreus vai ter um papel muito mais importante no jogo do que tem neste. Né? Neste tem a ajuda do pai. Pá, mas identifico-me bastante, mesmo por causa disso, que é os erros que nós tivemos na infância não são os erros que o teu filho tem. Sim. Não é? Mas por mais que o digas que não é assim que se faz, ele vai ter que errar para aprender. Sim. E aqui acontece isso. Pá, gostei muito do jogar o jogo. Há coisas que podiam ser melhorados. O método de jogo ainda é muito idêntico aos antigos da PS2, da PS2 e da PSP, a nível de combate, apesar de entrar o Atreus, mas ainda há ali algumas melhorias a fazer. Pá, uma das coisas mesmo que o meu filho também critica muito, ainda o fim de semana passado estávamos a jogar na PS5. Okay. Damos ele deu uns toques na PS5 e ele mostrou uma coisa muito engraçada, que foi o quê? Atirou um machado para cima de uma pedra e andou e chamou o machado, e o machado veio bem intacto e veio muito rápido. Sim. E é o que ele estava a dizer, tão depressa tu mandas o machado, como chamas, ele não demora tempo nenhum. Ou seja, o Thor manda o martelo e quando é para chamar o martelo ainda tem que esperar algum tempo que o martelo venha de onde está. Para ouvir. Aqui não, aqui acho que é tudo, acontece tudo muito rápido. A nível de jogabilidade, pronto, apesar de ser igual, é espetacular. Por acaso gostei muito de jogar. Eu confesso que nesse sentido concordo em alguns pontos, não concordo com outros. Acho que em primeiro lugar, quando passas de uma visão isométrica para aquela visão quase de Resident Evil, não é? Over the shoulder em cima do ombro, sim. Muda-te logo a dinâmica daquilo, até porque por exemplo, normalmente o estilo que está a ser adotado neste novo God of War é um estilo mais virado para third person shooter, ou seja, para jogos de tiro. Tu não estás muito habituado a jogar um jogo de porrada, porque essencialmente é o que God of War é, não é? Tu andas lá à porrada com tipos,
nessa perspectiva. Normalmente não é Não, muito normal. O que não te facilita em partes de combate, Sim, até a câmara. a câmara não te facilita tanto. Sim. Mas repara, isso, lá está, é aquela coisa de eu compreendo e tens razão, mas é aquela coisa de aceitar. É um bocadinho como quando saiu o Resident Evil 4, que foi o primeiro jogo assim a colocar este formato de câmara e tudo mais. A câmara era um obstáculo e fazia parte do jogo. Nesse caso, com o Resident Evil, o facto de tu não conseguires muito bem ver o que estava à tua volta e seres surpreendido por um zombie que quase estava a morder o pescoço já, fazia parte do âmbito de terror. Aqui pronto, se calhar nem tanto, e eu compreendo que não seja uma coisa tão positiva assim. Epá, ainda assim, acho o combate diferente o suficiente para considerarmos uma evolução. Sim, Até sim, mesmo sim. a questão do machado que tu falavas, epá, foi a coisa mais, é a minha coisa favorita do jogo. Ok, pronto, não é aquela coisa, se calhar deveria haver esses aspectos a serem limados, e se calhar vamos ver isso a acontecer no Sim, Ragnarok, não é? Exatamente. Esse aspecto que estás a falar do machado demorar, eu acho que, eu confesso que pelo menos na minha gameplay, eu sentia uma diferença. Se andava um bocado, o machado demorava um bocadinho mais a vir. Só que o problema que acontece é que se calhar é esse o limite. Pá, e se calhar tu andas imenso e o machado, percebes o Sim, limite sim, dele o vir para limite ti. Imagina, é sempre o ele mesmo. diferencia se está muito perto de ti ou longe, mas não diferencia, mas para por aí. Se tu vais para muito longe, ele já não dá mais, ele Já acha não que dá estás mais, longe estás e aquilo longe. volta em 2 segundos. E é esquisito, de facto. Sim. É a única coisa que mesmo quando ele esteve a experimentar na PlayStation 5, foi o que ele estava a dizer. Ele está, Faz sentido, é faz porreiro, sentido. mas vais, pousas o machado em qualquer lado, Sim. andas, lutas contra outros gajos quaisquer. Quando chamas o machado, Sim, o gajo demora 2 segundos. a vir. Aparece o. Epá, mas ao mesmo tempo, repara, é um machado que é mágico. Epá, um gajo não pode. É machado Epá, como não o é martelo do realista. Thor. O machado não Não. vir. Epá, é um machado que voa, meu. Pá, eu, Não assim, eu só não acho realista, eu só não acho realista no aspecto de ele já não é nenhum deus, Sim, não é? E o martelo do Thor só bem porque o martelo do Thor escolheu o Thor. O Thor era um deus, porque não é o Thor que escolhe o martelo é que tem que escolher o Thor, assim como o martelo escolheu outra o Capitão pessoa, o América. Capitão América, exatamente. E aqui o machado é igual. O machado supostamente só devias na história do machado, o machado tinha que escolher a ele, mas ele já não é um deus, porque ele quando passou para ali, ele assumiu que deixou de ser um deus, era um homem normal a Sim, tomar conta do filho, fazer o papel da paternidade. Tanto é que a nível de poderes o Kratos é completamente diferente daqui para os jogos anteriores. sim. Não. Tirando aquele momento, porque há aqui uma coisa também importante a explicar, que é o machado não existia em nenhum dos jogos anteriores Em até nenhum aqui. jogo, não. Esta é a nova arma do Kratos e que nós começamos logo com ela, portanto é a arma que nós conhecemos logo à partida. Mas voltando um bocadinho atrás para te dizer, essa era a parte, por acaso, a mais fixe que eu curtia. Sabes, eu gostava muito de estar em combate, atirava o machado e seguia a minha vida, começava, ia dar uns chocos e tal, e depois de repente vinham 2 gajos atrás de mim, eu chamava o machado e só o machado a vir já lhes já lhes fazia dano. Epá, eu achava isso mesmo badass, era tipo fogo, meu, que brutal, isto sinto mesmo um guerreiro do caraças, e essa parte é muito fixe. Para te dizer que temos aquele momento épico em que chegamos às lâminas, como é que se chamava aquilo? As armas originais eram as lâminas do destino, ou uma coisa assim, tinham assim um nome. Aquilo Lâminas do caos. Lâminas de caos, exatamente. Aquilo eram, basicamente, as correntes estavam unidas à pele dele, não era? Dos braços. Sim, então, nos braços. Ou seja, ele conseguia aumentar a corrente e diminuir a corrente. Não, e tens o God of War, o remasterizado, Que é o 3, joguei Que é há o pouco 3. tempo. Muito bom também. em que ele salvo erro, no Hades, ele também tira umas lâminas. Sim. E as lâminas não são as mesmas, já são outras. Ok, não sabia. São umas lâminas com fogo roxo. Sim, no 3, exatamente, no 3 o que acontece é que tu tens uns power-ups que vão mudando e consoante os inimigos também vais fazendo dano diferente. Mas isso, ou seja, as lâminas eu tenho ideia que eram as mesmas, elas ganhavam era capacidades diferentes,
de acordo com os power-ups que tu davas, que podias mudar. Um bocadinho como acontece com o Ghost of Tsushima, que tens de mudar de stances para adaptar o combate ao inimigo que tens. Era um bocadinho aquilo que acontecia aí. Mas esse momento acontece ali mais ou menos a Não, o outro é as meio... garras de Hades. As garras de Hades, exatamente. Ou seja, que eles também funcionavam com correntes, mas eram umas garras. Sim, confere. Eu estava a pensar que era do coisa, estava a pensar que eram lâminas, mas não, são garras, peço desculpa. Mas eu joguei esse jogo há pouco tempo e confere, agora que mostraste a imagem. Mas basicamente esse momento acontece sensivelmente a meio do jogo. É muito épico, principalmente para quem jogou os jogos anteriores. O Kratos vai lá à cabana dele e puxa de uma arca, uma coisa assim, sim. E abre e pá, estão lá as lâminas de caos e tu ficas, pá, assim, eu lembro-me disto. E foi engraçado porque tu ficas naquela luta de fogo, eu agora vou utilizar um machado que eu estava a gostar tanto de usar ou vou utilizar as lâminas, e eu fui saltando entre um e outro. Mas antes disto, o Kratos é abordado na cabana dele por um visitante com uns poderes um bocadinho fora do normal. Diz-me, Gil, quão épica foi esta luta, que é basicamente a primeira luta. Ou seja, eles fazem aqui, criam um jogo cinematicamente brutal. Dão-te, tu começas o jogo com um ambiente super pesado, um grafismo brilhante, a seres completamente sugado para aquele mundo, e de repente a primeira luta que tu tens é contra aquele gajo, meu. E é uma luta épica logo na neve. Diz-me tu. Gosto muito da jogabilidade da luta e dos cuts que fazem. Pô, é impressionante. Cinematográficos. É impressionante. Algo sensacional. Mesmo a nível do método que usam do Kratos bater, manda-lhe com pedras em cima. Sim. Também é um deus, não morre, né? A não ser que lhe parte ao pescoço, que é o que acontece mais à frente. Toda essa jogabilidade, o que tem de bom, pelo menos o que eu acho que tem de bom no God of War, é que torna mais realista o jogo. Sim, tu nos outros não conseguirias fazer isso. Nos outros não tinhas essa possibilidade. Mas é engraçado é que ele bate, só que o Kratos, na porrada que lhe dá, mesmo apesar de são dois deuses. Certo. São dois deuses, não, o Kratos não conseguia bater. Ainda que nós não sabemos quem é aquela personagem, que deus é, o que é que representa. Aquela personagem, eu no outro dia estava a fazer quando eu digo que não sabemos é quando o conhecemos pela primeira vez. Nós depois ao longo da história, ao longo da história descobrimos quem ele é, mas esse momento em que essa luta acontece é épica em tudo, incluindo a apresentação desse personagem, porque aparece tu, até lhe chamam, eu acho que o capítulo chama um estranho qualquer coisa. A stranger, qualquer coisa, porque é de facto um estranho que te vem bater à porta, e quando dás conta, o tipo está a lutar com o Kratos de igual para igual, que é uma coisa que tu não contavas ver. Eu disseste que era é um capítulo. É um capítulo, mas estava a tentar aqui perceber. Olha, estou aqui a ver, chama-se mesmo The Stranger. E pronto, é mesmo. Troll, está aqui, exatamente. Boss derrota o Stranger. Exatamente. Ou seja, ele nós descobrimos depois que ele é o filho do Odin, mas é apresentado como um estranho. Como um estranho, sim. De facto. E tu estás à porrada com ele, tu és surpreendido em tudo, estás à porrada com ele numa coisa que é meio gameplay, meio cinematográfico, e tu estás focado no combate, estás focado na intriga de perceber quem é aquele personagem, como é que ele está a conseguir lutar com o Kratos de igual para igual. De igual para igual. Bem feito. Não, eu na parte da personagem, quando ele me aparece a primeira vez, eu tento perceber qual é a rivalidade que existe entre os dois. Não? Porque o Baldur, que é como se chama-se o Stranger, ele entra de uma forma em que está a culpabilizar o Kratos de eventos passados. Eventos esses que o Kratos, no jogo, ou não quiseram fazer
com que ele se levasse, porque ele não me lembro, nem me recordo dele entrar nos jogos anteriores. Não, eu acho que é mesmo propositado, é do género, não é suposto saberes o que é que aconteceu eventualmente. E poderá, claro, poderá ter a ver com toda a porcaria que o Kratos fez nos primeiros 3 jogos, não é? Porque ele simplesmente arruinou o Olympus todo. O Olympus todo, exatamente. Portanto, acredito que... Sim, mas o Olympus, ele aqui faz parte da mitologia. Ou seja, o Baldur é filho da do mitologia Odin, nórdica. é da mitologia nórdica, não? Sim, não tem nada a ver Eles com tentaram o Olympus. fazer aqui um mashup das coisas, não é? O Baldur, bem. Mas eu achei aquela parte fica integrado com o... Quando ele entra, da maneira que ele entra. Porque ele entra e é para tirar satisfações e vamos logo e movemos logo em porrada. E depois o Kratos também tenta esconder o filho. Sim. Não é? Tenta esconder o filho ao máximo até eu não me lembrava disso. Esconde o filho dentro da casa, diz mesmo para ele não sair de lá até ele voltar. Sabendo ele que ia voltar. Sim. Não é? Sabendo ele que ia voltar. Mas gostei do desenrolar. Pena que pronto, ele depois mais para a frente do jogo morre. Teve o futuro que queria. Trouxe com o Kratos. Spoilers. Spoilers. Mas sei lá, podia. Era jogo que eu acho que se apostassem mais de pôr o Baldur mais para a frente do jogo como boss, não como boss principal, mas pôr mais para a frente do jogo, se calhar poder sair uma história diferente. Ele acaba por ser um boss de várias etapas, né? Tu lutas com ele, umas 2 ou 3 vezes. Sim, 3 vezes. Está sempre a chatear o tipo, está sempre a aparecer e isso aqui, derrotas o gajo, passando um bocado, lá tem outra vez. É um bocado ali uma pedra de sapato que tu levas com ele durante o jogo todo. Sim. Mas eu gostei muito, principalmente da forma como eles pegaram no loop de gameplay dos primeiros God of War, que eram hack and slashes basicamente, ou seja, é o jogo de carregares nos botões a torto e direito. Os primeiros jogos são assim, tens uns combos algo básicos, mas o jogo os primeiros jogos são fixos por causa disso. São divertidos de jogar e tu estás a dar porrada e aquilo sabe-te bem, da mesma forma, por exemplo, o novo Streets of Rage dá também a mesma sensação. Há jogos que fazem isso bem, nada contra, mas o que eles fizeram aqui foi pegaram nessa gameplay e tornaram-na mais complexa, ou seja, tu basicamente isto é um RPG. Tu vais evoluindo o Kratos com pontos de experiência. Sim. Tu vais melhorando a armadura, vais melhorando a armadura. Podes melhorar também o filho. Exatamente. Tu tens especiais das armas que vais mudando, golpes especiais, golpes básicos. Ou seja, isto deixou de ser um jogo de porrada em que tens o A para ataque leve e o B para ataque pesado, e está feito. Mas também conseguias melhorar o armamento e a armadura no... Sim, tinhas aquela cena do sangue mudavas de nível, basicamente. Mas aquilo era um level up, não é? Aqui é o que eu te digo, não foi uma mudança de gameplay, mas foi uma evolução. Ou seja, mantiveram as mesmas coisas, mas tornaram-nas mais complexas. Tu consegues mudar as armas, a armadura, etc. É tudo um novo nível. Tu consegues ir pegar no Kratos e fazer dele o teu Kratos, e isso foi muito fixe. É o primeiro ponto que acho que fez a diferença neste jogo. Em segundo, a história, isto é, tu chegas a um ponto em que estás a jogar um filme, é a nível exclusivo PlayStation, aqueles jogos que vendem consolas, é aquele jogo que vai haver um bundle da PS5 com o God of War Ragnarok, e só houvesse esse jogo. A PlayStation felizmente tem exclusivos brutais e é a rainha dos exclusivos, mas imagina que só tinha God of War e ele ia vender PlayStation 5 a torto e direito. Sim, e vai, porque o Ragnarok saindo, há muita gente que já está ansioso pela pré-reserva. Sim, por causa dessa parte, que é, as pessoas sentem que estão dentro de um filme. E para concluir, esta questão de o teu jogador
digamos assim, o Kratos, estar num mundo que parece cada vez mais aberto. Tens uma sensação de liberdade maior, e acontece uma coisa muito engraçada que eu te ia perguntar qual é que tinha sido a tua reação na altura, que é quando o jogo a meio quase que abre para um mundo aberto, quando ganhas acesso àquele barco e andas com o barco e começas a descobrir que há side quest que podes fazer. E eu sei que tu fizeste praticamente, eu deixei bastantes por fazer, mas eu sei que tu as fizeste praticamente todas. Eu basicamente quando as sidequests começaram a aparecer, mas isso já vai de jogador para jogador, comecei a deixar um bocado da história de lado para fazer as sidequests. Isto porquê? Porque tu com as sidequests consegues evoluir muito mais a nível de armadura e armamento, tanto o nível do Kratos como do Atreus, do que na história. Porque tu sabes que a história só te vai levar àquele ponto. Tu sabes que vais ter o rumo da história, tu vais ser obrigado a seguir se quiseres chegar ao final do jogo. Enquanto que os sidequests não. Portanto, tive mais interesse em... E é mais fácil também depois, quando tens mais facilidade, não suas tanto, digamos assim. Sim, porque tu... estás mais forte e bem porque gastaste mais tempo. Claro, sim. Gastaste mais tempo de jogo e no sidequest o que tem uma coisa de bom é que tu eventualmente para passares para o próximo sidequest vais ser obrigado a seguir a história. Sim. Porque tu chegas àquele ponto, tu não consegues fazer mais nada, os sidequests estão feitos. Há sidequests que tu só consegues fazer depois de um ponto da história, e quanto mais completo ficar, melhor. Eu na altura, quando terminei o jogo, na diferença, o meu filho estava a jogar, tinha terminado o jogo com 89% salvo erro, ou 79%, e eu terminei o jogo com 96%, porque ainda tinha sidequests por fazer. Foi quase um platino. Mas a nível de tempo, eu tenho o dobro do tempo que ele tem. Ou seja, eu perdi mais tempo nos sidequests do que ele. Sim, e o dobro é uma diferença considerável. E o dobro é uma diferença muito considerável. Mas é assim, ao mesmo tempo, essas percentagens que a PlayStation te dá é em termos globais de jogo. É normal que até aos 70% demore um certo tempo e que não seja progressivo, ou seja, dos 70 para os 80 já é mais difícil, e depois dos 80 para os 100, ou imagina dos 95 para os 100, até se calhar precisas de um quarto do tempo que gastaste o jogo todo. Vai variando, não é? Portanto, até faz sentido. Ali depois basicamente é nos sidequests que fazes, há sidequests que precisas mesmo de tempo. Sim. Porque há locais em que tu tens que explorar o mapa ao máximo para perceber como é que tu consegues lá chegar. Porque há locais que tu ias, em que tu, pela câmara que tu tinhas do Kratos através do ombro, conseguias ver em cima de uma pedra um baú, ou algo que podias explorar. Só como que é que eu chego lá? Não tinhas acesso a lá ir. Então temos que explorar aqui a área toda, e é o quebra-cabeças do... Tem que chegar lá. Sim. E tão incrível nesses momentos em que vais no barco. Isto acontece ao longo de todo o jogo, mas principalmente no barco, quando tu arrancas com o barco e começas a explorar, e de repente o teu filho, o Atreus, vira-se para ti e diz: então pai, mas conta lá a história, aquela história e ele começa-te a contar uma história mitológica incrível. E tens aquela parte fixe que já foi também trabalhada no Red Dead Redemption 2 e nos jogos da Rockstar, que é o personagem está a contar a história, não é? Tu atracas o barco num sítio para continuar, e ele cala-se e vai fazer o que tem a fazer, mas depois quando voltas ao barco, o teu filho diz logo: então acaba lá de contar a história, estavas a falar, é lá, como eu estava a dizer, e tu, pois, ainda não tinha ouvido o final desta história. E houve várias vezes em que eu não atraquei o barco porque queria ouvir o gajo a terminar o final da história. Exatamente. Não, isso é brutal, não é? Sim, porque isso origina mesmo a quem estiver atento, neste caso, como é o jogo completamente em português, ou totalmente em português. Sim. Se estiveres atento à conversa, ou seja, em vez de estás atento ao jogo, mas estás atento ao que estão a falar, não é? E se jogares de fones ainda consegues ter mais essa percepção. Quando o Atreus te faz as perguntas, mesmo ao longo do jogo, as perguntas ou as respostas do Kratos podem, como tu estás a dizer, são interrompidas quando estás na situação do barco, ou mesmo se estiveres parado.
Tu parares o boneco a meio do caminho e demorares algum tempo, porque já me aconteceu, parar para ir fazer alguma coisa, mas não pus em pausa, e ele começa a falar com o Atreus, e se tu estiveres atento, ele, perguntas banais. Sim. O Atreus pergunta-lhe da história do Olimpo, dos deuses, mas o caso nunca diz que é ele. Né? Que havia um deus, havia uma pessoa, fala sempre em terceira pessoa, nunca fala mesmo. Por acaso, é um jogo que eu gostei de jogar, e espero que agora com o Ragnarok vai ser incrível. vai ser épico. Não vejo como falhar com esta premissa. Pelo menos tem aqui, pelo menos para uma trilogia, acho que conseguem manter este estilo, sem sombra de dúvida. Mas estás a ver, quando tu me falas dessa parte em que este jogo quase abre para um mundo aberto, é claro que não é um mundo aberto, digamos que poderemos estender isto a um semi-open world, porque basicamente o que acontece é, há um ponto, o jogo é um jogo linear, mas há um ponto a meio em que quebra e o jogador ganha acesso a um barco em que consegue ir para vários locais e tem várias ramificações da própria história e também com várias sidequests para fazer. Tens aqueles postozinhos com o anão que te vai melhorando a armadura e tudo mais. E este é um dos pontos que eu gosto sempre de referir, que é quando as pessoas comparam os mundos abertos com os jogos lineares. Nós temos aqui um grande exemplo de que as coisas não são bem assim, não é? Nós temos aqui um jogo que é linear, que nunca chega a ser open world, mas se calhar é mais complexo do que muitos open worlds que eu joguei, porque tu consegues fazer um open world preguiçoso. Tu tens vários jogos assim. Felizmente os Assassin's Creed têm melhorado um bocadinho, mas por exemplo a Ubisoft aponta muito o dedo que os open worlds deles são basicamente um mapa com pontos, checkpoints para tu fazeres. É tudo a mesma coisa. Sentes ao final de algumas missões sentes uma repetição muito grande, e tu percebes que aquilo é uma fábrica de salsichas, basicamente. Sim. Estás a virar o disco e a tocar sempre a mesma coisa. Sim, tu sentes que estás a jogar um jogo que até gostas, mas que não há ali grande cuidado com as coisas. Basicamente aquilo não são bem sidequests, são tarefas que tu fazes, que te dão depois XP para tu gastares no teu personagem, e isso é um jogo open world válido, ok, tudo bem, mas agora de repente aqui apanhas este God of War, que é um jogo que é linear, mas que eu não consegui explorar aquilo a 100%. Tu gastaste imenso tempo no jogo, fizeste muita coisa que eu não fiz e não consegui explorar a 100%. E não consegui explorar a 100%. E todas as sidequests têm uma história ligada. Tu notas que existe carinho, existe ligação com a história principal, que evolui o personagem. Não é só ganhar XP, não é só ires fazer a mesma coisa, aquilo está ligado, é outra coisa. E, portanto, tudo ali no reino de Midgard, tendo pessoas e os animais, neste caso aqueles são umas criaturas, as criaturas que aparecem lá, toda a jogabilidade tem sempre uma ligação, tem que ter. Sim. O sentido do jogo é mesmo esse. Mas há jogos que não têm, e muitas das vezes os open worlds utilizam o facto de serem open worlds precisamente por causa disso, que é nós não temos de ter ligação, porque o jogador consegue fazer o que quiser e ir para qual lado quiser, portanto nós não conseguimos criar essa ligação. Aqui nós estamos a falar que ele está fechado, ou seja, está fechado não, ou seja, eles fecharam na Noruega, certo? Mas é no reino de Midgard. Sim. E no reino de Midgard, ou seja, ele não está não vai para um mundo aberto, não é? Porque Midgard está no meio entre o mundo dos vivos, não é? Entre o mundo animal e o mundo das criaturas. Sim, e depois ganhas acesso ao Bifrost, não é? Uma espécie de Bifrost, consegues viajar de sítio para sítio. Mas a minha conclusão é esta, que é o que é melhor, mundo aberto ou linear? Nenhum dos dois. Há jogos lineares que conseguem ser melhores do que jogos de mundos abertos, e há jogos de mundos abertos que conseguem ser melhores que jogos lineares. Mas depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Depende do jogo, depende de quem está a fazer. O que interessa é a tua experiência final. Há jogos que só podem ser lineares.
por exemplo, o God of War, se fosse mesmo em mundo aberto, imagina, tu controlas um Kratos e andas com um Kratos tipo uma cidade de GTA. Opá, eu não jogaria. É assim, não estou a dizer que não seja possível de ser feito com cuidado e tudo mais. Se calhar é pá, Sim, só que era um jogo mais cansativo. Ou seja, mas imagina, não tinhas ligação porque tu imaginas isto, por exemplo, o GTA, porque é que resulta bem? Porque tu és atirado para o mundo real, tens uma linha normal, mas tu, pá, quero ir ali a um bar e armar porcaria, ou quero ir ver um espetáculo de teatro que no GTA 4 meteram, tu vais. Pá, o Kratos, no meio da Idade Média, olha, vou ali a um bar beber uma caneca. Mas ele conseguia, por exemplo, se tu dessem seguimento à história grega, da parte do Kratos, eu acho que eles deviam conseguir fazer parte do mundo aberto. É isso, eu não estou a dizer que não, lá está, sim, eu concordo. E se calhar até tinha uma boa jogabilidade. Eu não estou a dizer que não conseguem fazer, estou a dizer é que, por exemplo, estás a dizer que não conseguias se calhar jogar. Isto é um jogo muito cinematográfico, pá. Tu tens muitos momentos em que tu sentes que estás num filme e isso é muito difícil de fazer no mundo aberto. E os momentos de jogos de mundo aberto em que tens isso, eles retiram-te o controle porque tem que ser. Claro. Tem que ser. Eu lembro-me nós iremos fazer um episódio do Red Dead Redemption 2 de certeza absoluta. Mas uma das coisas que me chateou um bocadinho no jogo foi precisamente, por exemplo, um dos momentos em que estava lá numa vila, eu era o xerife daquilo, e por ser xerife, por me terem nomeado xerife, eu não consegui usar as armas. Não sei se tu te recordas disso, mas é uma parte na história em que és nomeado xerife de uma cidade, e tu dentro da cidade não consegues... de Rhodes. Provavelmente. És nomeado xerife. Não consegues disparar em ninguém. Assistente do xerife, não consegues. Tu consegues, não consegues. Tu tentas tirar as armas e aquilo não te deixa apontar sequer. Não, mas há uma, salvo erro, acho que é se carregares 2 vezes no que tirar as armas, ele tira a arma na mesma. Ok, eu tentei, pá, se calhar... Porque aquilo aparece lá no mapa, pronto, agora fugindo um bocado da questão, aquilo no mapa, quando aparece o Rhodes, quando tu és xerife daquela zona, ele diz que não podes utilizar armas dentro do condado de Rhodes. E aparece no mapa a cinzento. Certo. Aquela zona lá dentro. Mas tu podes tirar a arma. Tu não convém dar o tiro, porque senão o que vai fazer é que tu vais dar um tiro à pessoa e vai-te acabar outra vez o jogo. Diz que você fracassou. Certo. É porque aquilo faz parte do... Mas eu não devo estar a falar disso. Eu estou a falar, eu não estava em nenhuma missão. Ou seja, estou a falar mesmo em mundo aberto. Sim. Eu tentava várias vezes tirar, e aquilo dizia-me que não era possível sacar da arma fora. Mas é um espaço muito curto de tempo, repara. É, porque depois vais fazer uma missão. Durante essa missão. Vais fazer uma missão a Strawberry. Sim, a missão a seguir, se tu fizeres e concluir, já vais poder voltar a fazer isso. Sim, porque só que a questão é, durante enquanto não fizeres essa missão, tu naquele espaço não podes tirar as armas. Porquê? Porque ia romper-te com a história, que está certo. Sim, claro. A história do Red Dead é brutal. Só que aquilo, essa liberdade, ia-te estragar a história, porque muitos jogadores iam começar aos tiros lá e depois aquilo não ia bater certo. Então o que é que eles fazem? Bloqueiam-te essa parte. E bem. E bem. O que eu quero dizer com isto é, tu ou tens uma coisa em completamente mundo aberto e esqueces completamente a história, que é o que acontece no Zelda, no Breath of the Wild. Sim. O Zelda praticamente não tem história e é por isso que é um grande mundo aberto. E é o que é. Não tens grande história ali, as coisas estão muito dispersas. Ou então tens um jogo como, por exemplo, o God of War, ou se quiseres Uncharted, o 4, se quisermos ir para aí, em que tem uma história incrível, ou Last of Us, não faltam exemplos. Tem uma história muito incrível, muito focada, mas tem que ser um jogo linear, porque a história precisa que tu, naquele momento, estejas a passar por aquilo, mesmo que não queiras. Tem que ser. Claro. E uma coisa não funciona bem com outra, percebes? Tu não consegues ter liberdade num jogo em que não podes dar liberdade ao jogador, claro. Sim, o único problema é esse. No coisa do Red Dead Redemption, apesar de ter jogado já algumas vezes, é a única missão, que é a única coisa que peca,
ali é também, depois daquilo que a gente lê, é tu poderes escolher os caminhos que vais ter. Só que todos os caminhos acabam sempre da mesma forma. Apesar das decisões todas que tu tomes. Pois. Que era uma das coisas que no Kratos, no God of War, desde os outros podia dar para fazer. Não é? Tu podias ter a parte dos deuses. Não é? O que é que no God of War 3, o que é que o Kratos ganhou em matar todos os gajos do Olimpo? Nada. Porque no 4 ganhou condenação. ganhou a condenação. Porque no 4 a mulher morreu na mesma e teve o filho. Sim. E a história nem se liga. Portanto, ele não ganhou nada em destruir o Olimpo. E essa, eu espero não estar aqui a dizer nenhuma patetice, mas essa mulher deveria ser uma diferente, não é? Porque o God of War 1 passa-se antes deste God of War 4 Sim. ele está assombrado por ter morto a mulher e a filha enquanto estava envolvido num feitiço de Ares. Portanto, presumo eu que esta esposa que ele tem neste jogo seja um segundo casamento e que o Atreus seja uma nova tentativa dele, não é? Até meio que dá a ideia que ele se tenha isolado na Noruega e esteja a refazer uma vida nova dentro da mitologia nórdica, o que é, Só que ele está a refazer uma vida nova em que vão procurá-lo por crimes que ele cometeu no passado. Sim. Portanto, ele já lá esteve. Não é? Ou seja, lá está, há histórias que deviam ser mais abordadas, se calhar mesmo no início da história, não um filme, mas uma abordagem melhor, para a gente tentar perceber o que é que aconteceu entre o 3 e o 4. Sim. O porquê de ter mudado para a Noruega e de onde é que veio o filho, como é que ele se juntou, porque, ou seja, parece que são dois criadores de jogos diferentes. Sim, Não é? sim. Ou seja, um cria um jogo, pronto, estás na Grécia, agora vais para daqui a bocado vai acabar o Ragnarok e ele vai começar no Egito. Sim. O God of War era Faraó. Eu acho que isto tem aqui material para se fazer uma trilogia e depois tentar ver um novo caminho. Mas é engraçado isso que dizes, porque de facto o criador é o mesmo, portanto até era engraçado ver se no Ragnarok não teríamos aqui algum flashback que culminasse um bocadinho, contasse esses anos, não é? Porque afinal de contas o Ragnarok é o final dos tempos, não é? Sim, este jogo já tem, não é? O Kratos vai... Sim, o Ragnarok é o final. Mas este jogo já tem vários flashbacks do Kratos, sim. do que fez e tudo mais, mas acho Sim, mas que por assim acaso essa não mostra. Eu pelo menos não estou a recordar. Não faz nenhuma ligação, pelo menos, aos outros, para tentar perceber o porquê. Sim. Dele ter saído lá, ter saído para destruir a Grécia toda, sim senhor, mas ele sai, e o período de tempo ele sai, tem uma mulher, tem um filho, a esposa morre. Como é que a esposa morre? Ninguém sabe, morreu, só porque sim. E agora tens que ir criar com o teu filho e pronto, ela queria que me pusessem na torre mais alta, mas devia haver ali uma ligação, penso eu. Sim. Um momento mais épico que eu guardo deste jogo é aquele quando vais a passear naquele jardim verde e de repente a tartaruga gigante levanta-se a uma casa por baixo. Sim. Epá, que momento fantástico. É mesmo uma coisa. Pá, é aqueles jogos que estás a jogar e dizes, pá, sim, compreendo porque é que isto é tão épico e toda a gente gosta disto e tudo mais. Ainda que, não sei se concordas comigo ou não, acho que a luta que existiu para o jogo do ano, para mim, ganhava o Red Dead 2. Mas isso pronto, são outros 500 e também não... São jogos diferentes. São jogos diferentes. São dois jogos muito bons. E eu dava o prémio ao Red Dead porquê? Porque é um jogo... lá está, eu não queria dizer que é mais complexo, mas não podemos deixar de dizer... eu acho que é... lá está. Há pouco estive a defender a questão dos jogos lineares contra os jogos de mundo aberto, mas ao mesmo tempo tenho que dar a mão à palmatória e dizer que os jogos de mundo aberto de certeza que são mais complicados de fazer porque há mais variantes
que tu tens que prever enquanto desenvolvedor, porque o jogador não está preso e pode ir para qualquer lado, e o jogo tem de dar resposta a tudo. E o Red Dead 2 nesse sentido é um jogo perto do perfeito, anda ali ao lado do Zelda também, para mim do Breath of the Wild. Não, o Red Dead Redemption a nível de mas isto jogo. é o Messi e Ronaldo. Sim, a nível de jogo e de jogabilidade, com o God of War, pá, são jogos completamente diferentes. Porque tu ao começares a jogar o Red Dead Redemption, sabes perfeitamente que vais ter que depositar o dobro ou o triplo do tempo que depositas no God of War. Sim. Porque no God of War tu vais ter que seguir aquela linha. São 25 horas ou assim. No God of War vais ter que seguir aquela linha de jogo em que tu não vais ter que tomar decisões. Tu vais ter que passar, vais ter que defrontar os inimigos que tens a defrontar, tens que os matar, pronto, está a andar para a frente. Enquanto no Red Dead Redemption, mesmo só nas missões normais, só nas missões seguidas pelo jogo, tu tens que tomar decisões que é só para salvaguardar a ti se és um bom pistoleiro ou mau. Sim. Que é só para o ranking. Porque vai terminar da mesma forma. Se tu fizeres as coisas de uma forma para seres mais honesto, vais morrer mais pobre, não é? Se fores tornares o mais desonesto possível, vais te tornar mais rico, mas vais morrer na mesma. Sim. Não é? E apesar das mas o que tem na jogabilidade é as escolhas. As escolhas é a melhoria dos cavalos, é o armamento. É tudo. É tudo mais complexo. É tudo muito mais complexo. E é mais. Lá está. Depois já vai aqui ao encontro daquilo que falámos já no episódio dos Pokémons. Já vai cada jogador viver Sim. mais aquilo. Por exemplo, eu no Red Dead Redemption gostei muito da parte dos animais lendários. Em que De caçar caçar e pescar os animais lendários, os peixes que lendários. aqui também tens, eu lendários. acho, ou não? Tens, aqui também tens. da parte que ainda não os apanhei todos. Ok, Mas ok. no Red Dead Redemption um gajo dedica-se mais. Porquê? Não é por ser mais fácil, mas é por, se tu fores um bom pistoleiro, tu andas mais à vontade no mapa. Sim. Não tens caçadores de recompensas, não tens nada. Eu por acaso já estive numa fase em que não era procurado em espaço nenhum e já comecei um jogo novo em que não paguei recompensa nenhuma e o meu mapa está todo a vermelho. Eu em qualquer lado que esteja Tens a cabeça a prémio. tenho sempre a cabeça a prémio, em qualquer lado que esteja aparece os caçadores de recompensa e eu não fujo. Chego Sim. lá, tento-os matar a todos. E mesmo depois vou com os animais lendários e o caraca. É só tomar poções de Dead Eye e o caraças para aumentares E o Moonshine e o caraca é só para dar tiros. E é a diferença. É a diferença que tem. Enquanto no God of War, apesar de teres esses bocados, que é como falámos há bocado, apesar de teres esses bocados de side missions que podes fazer, não é? Mesmo dos animais lendários e tudo, és obrigado a concluir as missões. Quando no Red Dead Redemption tens muita coisa para fazer além das missões, queres fazer fases, não queres fazer, andas a passear, andas a tratar de cavalos, andas a roubar casas. Ali não, são jogos diferentes. Sim. Olha, estavas a falar do tempo de duração de cada um. Eu estou aqui a ver o God of War, o jogo principal e extras, que é isso que estamos a comparar. No God of War tens 32 horas de jogo, ou seja, em 32 horas fazes o jogo principal e fazes os extras, e o Red Dead 2 passa de 32 horas do God of War para 79 e meia, horas, portanto quase 80 horas. Também é um mapa muito diferente. muito grande. É muito diferente. Mas de toda a forma, que grande jogo este, eu acho. Sim. Para quem não jogou, para quem nunca jogou o God of War 4. Sim, está tudo on point, e mais uma vez tu vês que é um God of War. Os jogos de God of War iniciais têm aquelas arcas para ganhares, até isso tens aqui. Sim. É exatamente igual, é um loop que te dá aquela recompensa, aquela ativação de dopamina que tanto falam dos videojogos, que é
tu estás à porrada, matas uns tipos, depois apanhas umas arcas, só o ato de abrir a arca e daquilo te encher dá-te logo uma sensação muito porreira, e aquilo é um loop de estar sempre pronto, mais um. Claro. E é muito Sempre vamos muito ao bom. próximo, vamos ao próximo. Sim. 10 em 10? 10 em 10. 10 em 10. 10 em Muito 10. bem. Muito bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma Não, coisa pode acerca ser. do jogo. Era só mesmo, agora estou à espera do Ragnarok. Quero ver o que é que Estamos vai os sair dois. dali. Sim. E quem não jogou o God of War 4 que joga e que aprecia a história. Sim. O Ragnarok foi confirmado para este ano, mas há muita gente que acha que vai ser adiado. Ali fala Mas ainda não há 2020. nada oficial. Pelo que vi, dizia meados de 2022, mas se 2022, não saiu sim. até agora, se não sair para o final do ano, É isso. Há muito pessoal que acha que vai ser adiado, mas lá está. Ainda não houve nada oficial da Sony a falar acerca disto. Portanto, é assumir que está tudo... Eu volto a dizer, desde que saia bem, por mim está tudo ótimo. é bem vai sair de certeza. Malta, vocês se quiserem deixar mensagem, o e-mail é oldgamerspt@gmail.com. Nós prometemos que passamos a mensagem em episódios futuros, comentamos, portanto sintam-se à vontade de participar neste fórum e fazerem parte da casa. Enviem a vossa mensagem, não é preciso ser acerca de nenhum tópico em específico, até porque vocês não sabem acerca do que nós vamos falar, portanto mandem, nós temos todo o gosto em ouvir e partilhar. Da nossa parte, vamos dormir um bocadinho. Boa noite. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.